Olá, o seu informativo Extremo Web TV está de volta. Vamos falar agora um pouco de esportes. Bem-vindo, seja bem-vindo ao Extremo Web TV, o seu informativo. Lionel Messi pode lembrar com carinho dos 3 dias em que foi eleito o melhor jogador do mundo, ou de quando foi campeão do mundo em 2 oportunidades, inclusive marcando nas decisões. Mas é o dia 20 de março de 2012, uma terça-feira, que o consagrou como o maior artilheiro da história do Barcelona. Com mais 3 gols, o craque argentino chegou aos 234, ultrapassou o espanhol César Rodrigues e tornou-se o soberano na nobre lista do clube catalão. Tudo isso aos 24 anos. O time comandado por Josep Guardiola venceu o Granada por 5-3 no Camp Nou pela 29ª campeonato do Campeonato Espanhol. O camisa 10 conseguiu atingir o recorde já nesta terça-feira, pois o Barcelona descobriu uma irregularidade na contagem dos gols de César. O atacante, que atuou entre 39 e 1955, somava 235 gols até a investigação, que contou com a colaboração do jornal La Vanguardia e o Centro de Documentação e Estudos do clube. Diminuiu a quantia em 3 gols. De todos os 234 gols, nos 314 jogos, 184 foram marcados com a perna esquerda, 38 com a direita, 10 com a cabeça, 1 com o peito e 1 com a mão. Lionel Messi. A competição em que Messi marcou mais gols, obviamente, foi o Campeonato Espanhol, 153 vezes, contra 19 na Copa do Rei, 49 na Liga dos Campeões, 8 na Supercopa da Espanha, 1 na Supercopa Europeia e 4 no Mundial de Clubes da FIFA. Os seus rivais prediletos são Atlético de Madrid, 18 gols, Sevilha, 14 e Real Madrid, 13. Dessa forma, o Barcelona mantém vivas as esperanças de conquistar o tetracampeonato. Os catalães chegaram aos 66 pontos contra 71 do arquirrival Real Madrid, que entrou em campo nessa quarta-feira diante do Villarreal e ganhou em crise no El Madrigal. Ainda restam 10 partidas para o Barça, incluindo o clássico contra os merengues no Camp Nou em abril. Tite não só escalou o Corinthians, como também confirmou até os jogadores que ficarão no banco de reservas no Corinthians na partida contra o Cruz Azul do México nesta quarta-feira, hoje às 22 horas no Pacaembu, pela Taça Libertadores de América. O lateral direito Alessandro e o atacante Willian estão fora da lista dos relacionados. O primeiro foi liberado para os treinos com bola depois de se recuperar de um problema na coxa esquerda, mas ainda requer um melhor condicionamento físico. A tendência é que ele retorne no clássico contra o Palmeiras, domingo às 16 horas no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O titular da posição será Edenilson, como o treinador mostrou no trabalho tático desta terça-feira no CT Joaquim Grava. O Eldin, outro recuperado de dores na coxa direita, será opção de banco. Permanece o Edenilson pelo bom desempenho. O Alessandro carece de melhores treinamentos. Vamos ver a evolução para ele se sentir à vontade e ficar à disposição, disse Tite. O Willian, de acordo com o treinador, não está em grande momento técnico e perdeu espaço. O treinador levará para compor o setor Emerson e Elton. Gilcinho, destaque no empate contra o Comercial, também foi relacionado, mas será cortado, já que somente 18 jogadores poderão participar. Tudo é questão de momento. O Emerson não saiu por culpa do técnico, mas sim porque se machucou. Tem um pouco dessa lei no jogo, explicou o técnico do Corinthians. O Corinthians começa a partida com Júlio César, Edenilson, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Alex e Danilo, Jorge Henrique e Liedson. No banco estarão Danilo Fernandes, Ramon, Eldinho, Ramires, Douglas, Emerson e Elton. A boa campanha do Fluminense, que tem 100% de aproveitamento nas 3 primeiras rodadas da Libertadores, fez o time da Laranjeira subir no ranking atualizado na Conmebol. O tricolor, que na última divulgação estava em 13º, subiu para o 11º. Passou o São Paulo e o Arsenal da Argentina. O Corinthians, que antes estava na posição 40, subiu para a 35ª, depois do empate com o Cruz Azul no México. O Vasco, que empatou com o Libertad no Paraguai, caiu do 26º para o 27º lugar. O Flamengo, que ficou no 3-3 com o Olímpia no Engenhão, se manteve em 18º lugar. Internacional e Santos, os 2 brasileiros mais bem colocados no ranking, mantiveram suas colocações. O Inter, que fez 5-0 no The Strongest, está em 2º lugar, atrás apenas da LDU. O Santos, que venceu o Juarez por 3-1 fora de casa, está em 6º. Os cerca de 25 minutos de futebol consistente do Juarez foram por água abaixo quando Neymar e principalmente Ganso resolveram brilhar, definindo os 3-1 de virada do Santos na última quinta-feira. Após comprovar de perto a capacidade dos 2 maiores craques do Peixe,
O técnico dos peruanos, Diego Almagna, rasgou elogios aos dois astros e foi sincero ao dizer que o empate no jogo desta quinta-feira no Pacaembu seria um ótimo resultado. Conseguimos segurá-los no início, mas atletas como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo são especiais. Quando se inspiram, nada os para. Eles equilibram todo. Ganso também é um jogador muito inteligente, com ótima visão de jogo. Ele interpreta bem a partida. Tem muita capacidade, sabe acelerar e segurar quando precisa. É extraordinário, analisou o técnico do Juan Urich. Na lanterna do Grupo 1, sem nenhum ponto e praticamente eliminado da Libertadores, o técnico do Ciclón sabe que terá tarefa duríssima nessa quinta-feira, diante do que chama de um dos melhores times, se não mais qualificado da América do Sul. Uma partida digna de tudo do que o Manha deseja. No Atlético Mineiro, falando em Campeonato Mineiro, o meio Wesley pode ser considerado o azarão na disputa por uma vaga no meio-campo. No início do ano, após as chegadas de Escudeiro e Danilinho, o jogador que foi contratado junto ao Grêmio Prudente no início do ano passado seria o último na lista de preferência do técnico Cuca para entregar o meio-campo ideal alvinegro. Agora, com a suspensão de Escudeiro e a boa atuação contra o Vila Nova, o Wesley recebeu elogios do treinador e deverá ser o titular pela primeira vez na temporada. O jogador mostra confiança pelo momento vivido e espera agarrar a chance. Olha, um time não, acho que todo jogador quer jogar, né? Isso aí passa pela cabeça da gente, sim, mas também sei que estão num time grande, né? Que são bons jogadores e tem que ter paciência, né? E agora espero que nesse jogo agora posso ir bem, né? E dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. Além da reapresentação dos jogadores do Cruzeiro, que voltaram aos trabalhos após a goleada sobre o Caldense no domingo, a terça-feira também foi marcada pelo retorno de dois jogadores às atividades. O lateral esquerdo Gilson e o meia Roger. Os dois se recuperavam de lesões, o primeiro na panturrilha direita, o segundo na coxa esquerda. O prazo dado para a recuperação de ambos, 15 dias, está mantido. Porém, Gilson e Roger já estão liberados do departamento médico. Os dois já fizeram fazem atividades físicas, caso desta terça-feira, quando eles trabalharam no gramado. Com isso, os dois podem se tornar opções para o clássico nesse domingo. O Cruzeiro enfrenta o América, o Coelho, às 16 horas de Brasília, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O América, o Coelho de Minas Gerais, venceu o Boa Esporte no sábado por 1-0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Apesar de não jogar bem, o Coelho fez prevalecer o mando de casa e encostou no líder Atlético Mineiro com 18 pontos. O time de Givanildo de Oliveira chegou aos 15 pontos e agora é o vice-líder do estadual. Já o Boa Esporte, que criou várias chances de gol, mas não conseguiu concluir, saiu do G4 e agora terá que esperar 2 semanas para tentar a sorte contra o Cruzeiro no dia 31 em Varginha. O Tupi, que venceu a América de Teófilo Otoni por 3-1, assume a 4ª posição. Bem, mais uma vez repetindo, hoje o dia da Síndrome de Down, o Sistema Web TV compartilha dessa inclusão onde todas as pessoas devem ter a sua chance de explodir para a vida. Cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro da sua, porque o ser humano só é humano, Deus é Deus. Todos nós sejamos abençoados. O Informativo Sistema Web TV fica por aqui, aguardando a sua presença amanhã. E não perca, quinta-feira, 20 horas, tem o filme da história de um homem particular, você não pode perder, um filme emocionante, muita emoção, a história verdadeira, né, de Extrema, porque a oralidade dela, o próprio protagonista da história conta o que passou durante o período da ditadura na década de 70. É importante você acompanhar como é que começou o crescimento de Extrema. Ficamos por aqui, até amanhã, Extrema Web TV, Extrema na internet para você.